Bem-vindos a mais um episódio de Creepypastas, a melhor hora da semana. Ai, como eu adoro gravar isso! No episódio de hoje, eu pensei, eu vou pegar 3 creepypastas menores e vou contar as 3 em um episódio só. Só que daí, a segunda que eu peguei, de repente, se desdobrou de uma história gigantesca. E aí eu decidi que eu vou falar só sobre ela, porque já vai ter muita coisa pra falar. Então, sem mais enrolação, bora pra creepypasta de hoje. O nome dela é mais ou menos assim: sou um homem adulto e lógico chorando de horror nesse momento. Ou a história dela segurando uma laranja. É um título bem peculiar, né? Eu já aviso vocês que em determinado momento dessa história eu vou pedir pra vocês que estão ouvindo olharem o vídeo, porque eu vou precisar mostrar algumas imagens. Mas quando isso acontecer, eu aviso antes. Ok, pessoal, antes de começar, eu preciso dar um aviso. Essa história é absolutamente verdadeira, infelizmente. Também é muito longa. Ela remonta à minha infância, mas não era tão assustadora até muito recentemente. Agora, eu tô completamente perdido de medo. Eu sou um homem adulto, lógico e inteligente, ou é como eu gostaria de acreditar, e eu tô sentado na minha cama, assustado agora, com arrepios por todo o corpo e lágrimas de horror nos olhos. Eu peço a sua ajuda para explicar sobre essa coisa horrível. Cuidado, você vai perceber que eu xingo bastante. Quero que você saiba que o que você vai ouvir a partir de agora é a situação da forma que eu percebi pela minha mente. Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa muito racional e que eu não tenho conseguido explicar esses acontecimentos de uma forma natural. Desde que a minha mãe conseguiu um novo emprego, ela começou a fazer novos amigos. É comum no nosso país que amigos venham à casa uns dos outros para tomar café, comer bolo, fofocar e outras coisas. Poucas semanas depois de começar o novo emprego dela, minha mãe fez uma amizade com uma mulher chamada Rose. Ela vinha talvez 2 vezes por semana aqui em casa e elas se sentavam em volta da mesa de centro da nossa varanda e ficavam conversando. Um dia, quando eu tinha 17 anos, eu tava na varanda com elas. Eu não sei por que eu tava lá, mas me conhecendo, provavelmente eu fiquei sem internet. Antigamente, a gente comprava a internet de forma mensal e por hora no meu país. E eu fiquei muito entediado. Então a gente tá sentado lá, ela sofocando sobre sabe-se lá o quê. A minha mãe se levanta pra pegar um bolo que ela fez. Fiquei sentado na mesa com a Rose e foi aí que a minha vida mudou pra sempre. A Rose era uma mulher bonita. Ela tinha cerca de 1,60, era magra, tinha longos cabelos pretos e dentes brancos perolados. Uma mulher atraente no geral. De qualquer forma, eu tô sentado lá com ela e ela se vira pra mim. Ela tá com um sorriso assustador no rosto, um batom vermelho brilhante com dentes brancos brilhantes por baixo, fazendo com que ela parecesse ainda mais assustadora. A cabeça dela se move lentamente, quase como se ela tivesse se tornado uma marionete. Ela diz algo no tom mais baixo possível, certamente não alto o suficiente para eu entender. Com licença, eu digo, ainda sem medo, só achando aquilo um pouco estranho. Você tá pronto para ir agora? Ela disse isso com a voz de uma criança, não tô brincando, como talvez uma menina de 8 anos. Ela reuniu essas palavras entre os dentes, nunca abrindo a mandíbula. O quê? Eu pergunto, começando a ficar com medo. Você tá pronto? A mesma coisa novamente. Só que dessa vez ela tira uma laranja da bolsa. É isso, ela apenas tirou a laranja e segurou ali. Ela não ofereceu, não comeu ela, só segurou a porra da coisa. Nesse ponto, eu tava ficando com medo pra caralho. Felizmente, minha mãe voltou com o bolo. A Rose, como se alguém apertasse um botão em um controle remoto, voltou ao seu estado normal, colocando a laranja de volta na bolsa sem que a minha mãe percebesse. Eu saí da varanda assustado, mas eu tinha 17 anos, então eu ignorei isso. Naquela noite eu tive problemas para dormir. Meu quarto fica no primeiro andar e minha janela tem uns 1,50 metros de altura. Então fiquei olhando para ela, rezando para não ver algum monstro assustador. Eu me virava constantemente na cama e olhava pela janela talvez a cada 5 minutos. Já estava ficando tarde e eu comecei a cochilar, mas resolvi olhar pela janela uma última vez. E lá tava ela, porra. Parada na porra da janela, a Rose. Parada, olhando diretamente pra mim. O luar era brilhante o suficiente pra eu ver, com o mesmo sorriso no rosto. O batom tava vermelho como sempre, e os dentes estavam mais brancos do que nunca.
Eu fiquei paralisado de medo. Muitas vezes imaginei o que eu faria em situações como essa e sempre tive um plano de fuga para qualquer hipótese que lançasse contra mim mesmo. Mas agora, quando essa amiga da minha mãe estava olhando para mim pela janela às 4 da manhã, só sorrindo, eu estava imóvel. Minha boca ficou seca, eu tive arrepios, e eu tô tendo eles agora enquanto eu digito isso, e juro que meu quarto ficou gelado, provavelmente apenas pela forma como o corpo reage ao choque. Finalmente reuni coragem para me levantar. Comecei a caminhar em direção à porta. Ouvi a cabeça dela girando comigo, devagar, com o sorriso ainda lá. Novamente, era como se ela fosse uma marionete. Tive vontade de gritar pelos meus pais, mas sabendo quanto eles estão tensos, eu decidi não causar pânico. Tinha que haver alguma explicação racional, certo? Sabe-se lá por que motivo eu decidi ir até a janela e perguntar qual era o problema dela. Dei 2 passos lentos em direção a ela e congelei. Eu congelei porque ela se moveu. Sabe qual foi o movimento dela? Tirando a laranja da bolsa. De qualquer forma, depois de ficar apavorado por 1 minuto, eu decidi continuar. Eu sou um cara grande e imaginei que seria capaz de lutar contra ela se a situação ficasse difícil. Minhas janelas sobem para abrir. Eu abro talvez uns 25 centímetros e paro. Ela não tá se movendo, apenas segurando a porra da laranja e olhando para mim com o sorriso mais assustador que você já viu. Eu fico lá, ela fica lá. Então ela começa a se curvar, mas cada movimento que ela faz é tão lento, tão mecânico. Ela tá se curvando para poder alcançar a parte aberta da janela. Eu tô horrorizado. Ela enfia a cabeça através desse espaço. Você vai comigo agora? Enquanto ela diz isso, com sua voz de 8 anos, sua mão atravessa a fresta, segurando uma laranja. O que eu devo fazer? O que você faria? Correr, porra! Saio correndo do meu quarto, gritando pelo meu pai. Meu pai tem sono leve, então ele pula na cama e grita comigo perguntando o que diabos está acontecendo. Tudo que eu consigo dizer é: Rose, janela. Enquanto o papai veste as calças, eu corro de volta pro meu quarto, querendo que a Rose esteja lá para que ele veja que eu não tô louco. Você sabe como nos filmes de terror a pessoa que você viu já desapareceu quando as testemunhas chegam? Bom, algo semelhante aconteceu, exceto que eu peguei a Rose saindo. Há uma casa a cerca de 100 metros da minha e ela tinha uma daquelas luzes ativadas por movimento. Eu vi a luz acender e um vislumbre da Rose desaparecendo atrás daquela casa. Quando meu pai entrou correndo no meu quarto, ela já tinha sumido. Depois de muita conversa, ele decidiu que era apenas um pesadelo e me disse para chamar ele apenas se alguém entrasse fisicamente no meu quarto. Você e a porra da sua imaginação, ele disse se afastando. Bom, é claro que eu não dormi naquela noite. Nada aconteceu nos meses seguintes. A Rose ainda visitava minha mãe, mas eu me certificaria de não estar lá. Foda-se. Como na vida de todo adolescente, tantas coisas aconteciam ao meu redor, eu acabei esquecendo o incidente. Então, um dia, eu tava passando a tarde navegando na internet, anos antes do Reddit, infelizmente. Eu fiquei com muita fome, então, como qualquer criança mimada, eu gritei do meu quarto pra ver se a minha mãe vinha. Ela não veio. Ah, azar, eu tenho que ir até a cozinha e fazer um sanduíche pra mim. A cozinha da nossa casa tá ligada à sala de estar, mas você não pode ver a sala até estar pelo menos no meio da cozinha. Então, eu entro na cozinha. Congelo. Aí tá, bem ali na mesa da cozinha. Uma laranja. Pensamento imediato daquela noite assustadora. A Rose tá aqui. Ainda fico imóvel no meu lugar. Poucos segundos depois, eu percebo quão estúpido eu sou por relacionar um pedaço de fruta comum a uma louca perseguidora de janelas. Então eu ando em direção à mesa, querendo colocar a laranja de volta no armário de frutas. Pego a coisa e ouço a voz atrás de mim. Você terá que vir comigo logo, sabe? A voz da criança. É a Rose. Eu produzo algum tipo de barulho que lembra um porco assustado prestes a ser abatido. Rápido como um relâmpago, me viro e lá tá ela, parada no meio da sala. Apenas parada ali, o mesmo sorriso no rosto, o mesmo batom nos lábios, os dentes brancos como sempre. Só que ela começou a inclinar um pouco a cabeça para a esquerda, em câmera lenta. Eu lembro disso como se tivesse acontecido ontem. Seus longos cabelos negros caindo sobre os ombros, vestido branco de verão, sapatos vermelhos brilhantes para combinar com o batom. Esqueci de mencionar que ela estava muito pálida. Mesmo no verão, ela parecia não ser amiga do sol. Isso aumentou o arrepio. Tem uma mulher que já me assustou muito uma vez, que ela ficou sozinha no meio da minha sala, pálida como um fantasma, falando com uma voz de criança. Mas isso já tinha acontecido há muito tempo. E então, de novo, a gente volta para aquele momento. Ela tira a laranja da bolsa bem devagar, olhando para mim, como se quisesse que eu ficasse com ela. No momento em que meu modo de autodefesa tá prestes a assumir o controle e eu fujo ou enfrento a vadia maluca, a minha mãe entra.
Eu sei que isso não aconteceu, mas parecia que minha mãe trouxe luz para a sala. Soltei um suspiro de alívio. Rose, é claro, voltou ao seu estado normal. Elas estavam prestes a dar um passeio e a minha mãe estava se arrumando no quarto dela enquanto ela falava comigo. Como meus pais não acreditariam em nada do que eu dizia sobre ela, eu não sabia o que fazer. A única coisa que eu poderia fazer naquela idade é nada, eu suponho. Mas eu jurei que daria um soco naquela mulher se ela chegasse perto de mim novamente. Mais ou menos 1 ano se passou sem nenhum incidente e eu estava me preparando para ir para os Estados Unidos para estudar na faculdade. Como eu ia jogar basquete lá, eu tive que me preparar. Passei o verão fora de casa, treinando em um campo de treinamento em uma cidade a cerca de 64 quilômetros da minha. Durante a última noite do acampamento, aconteceu o último incidente. Meu colega de quarto havia deixado o acampamento no dia anterior e eu tinha o quarto só para mim. Eu estava muito animado para ir para a América em poucos dias e eu tive problemas para dormir. Meu quarto tinha uma linda varanda. Eu estava no 3º andar de um hotel. Como estava quente, eu resolvi sentar um pouco na cadeira. Saí, sentei e imediatamente me arrependi. É realmente hora de vir agora. Quase me caguei. Quer dizer, já faz um tempo que eu não ouço aquela voz pela última vez, mas algo assim fica com você para sempre. Virei a cabeça para a direita e a Rose estava parada na cerca da varanda do quarto ao lado do meu. Veja bem, ela não estava de pé na varanda ou sentada à mesa, mas de pé em cima do muro. Como ela estava se equilibrando, eu não sei. A varanda estava a pelo menos 15 metros do chão e ela estava segurando a laranja, a maldita laranja. Só que dessa vez, a laranja parecia um pouco podre, não tão brilhante quanto nas 3 primeiras vezes. Fiquei com medo de que ela tentasse pular para minha varanda, pois havia apenas alguns metros de distância entre elas. Eu também estava com medo de que ela morresse na tentativa de fazer isso e eu fosse culpado de alguma forma. Eu não tinha ideia do que diabos estava acontecendo. Realmente está na hora, você sabe. Ela disse isso com aquela voz de criança, nunca abrindo a mandíbula, os dentes sempre cerrados e o batom da cor de sangue fresco. Ela parecia ainda mais pálida dessa vez, e sua cabeça estava ainda mais inclinada para a esquerda. Ela usava sapatos vermelhos. Que porra você quer de mim? Eu gritei em desespero, com raiva por essa mulher estar me causando tanta angústia, mas também esperando que alguém me ouvisse e testemunhasse o assédio dessa vadia maluca. Eu só quero que você vá para onde você pertence. Ela disse isso e, novamente, nunca abriu os dentes. Ela apenas estendeu mais a mão em minha direção, quase me oferecendo aquela laranja meio podre. Foda-se, sua vadia maluca. Abri a porta do meu quarto e, ao entrar, eu ouvi: você virá. Bati a porta, decidindo que aquela mulher era esquizofrênica. Eu provavelmente teria surtado mais, mas deixaria o continente em poucos dias, momento em que eu estaria seguro. Mas eu estava errado. Eu sei que tem muito texto, mas essa é a versão mais curta desses eventos assustadores. Vim para os Estados Unidos e tô aqui há 7 anos. Esqueci os incidentes e continuei com a minha vida. A única vez que eu pensei em Rose foi quando conversei com a minha mãe, que disse que desde que eu saí, a amizade dela com a vadia maluca se desfez. Eu tava contente. Os últimos 7 anos foram os melhores da minha vida. Fiz bacharelado e mestrado, tenho uma namorada maravilhosa, sabe? A vida é boa, mas porra, então, eu sou um grande geek de tecnologia e adoro a Apple. Então foi na última sexta-feira, dia 21 de setembro, o lançamento do iPhone 5. Eu tô na frente da loja com cerca de outras 50 pessoas. Eu sou talvez o 15º na fila. Tá chovendo, tá frio, eu já tô aqui há cerca de 4 horas. As portas finalmente se abrem. Começamos a nos mover lentamente. Olho para o outro lado da rua e paro instantaneamente. As pessoas correm atrás de mim, eu posso ouvir reclamações, mas tá tudo ricocheteando em mim. Do outro lado da rua, eu vejo uma mulher de vestido branco, cabeça inclinada, segurando algo laranja. Sorriso no rosto dela. Batom tão vermelho que posso vê-lo do outro lado da rua. Eu não consigo me mover. Alguém lá atrás me empurra, me fazendo cair. Enquanto eu me recomponho, eu vejo a mulher desaparecendo na esquina. Continuo sentado no chão. Era Rose. Era ela, eu juro. Fico ali sentado por alguns minutos, me recomponho e entro na loja. Não sobrou nenhum telefone. Decido atravessar a rua. E aí estava. No lugar onde ela estava, agora só tá uma laranja amassada e terrivelmente podre. É isso. Só uma laranja podre. Eu comecei a chorar. Todas as memórias voltaram. Achei que toda a minha vida seria perseguida por algum maníaco. E como ela me encontrou? Passei as próximas horas em uma cafeteria próxima, bebendo chá e raciocinando como isso poderia ser logicamente possível. Não mantive segredo de meus amigos e familiares sobre o meu paradeiro. Ela fuçou meu Facebook? Falou com os meus amigos? Viajou até aqui para me machucar? Qual era o problema dela?
Não respondendo a nenhuma pergunta que eu fiz a mim mesmo, eu fui pra casa, decidindo guardar tudo pra mim. Minha namorada percebeu que algo estava errado comigo nos dias seguintes, mas não insistiu. Achei que foi tudo um acaso, minha mente pregando peças porque fiquei acordada a noite toda antes daquela manhã. Além disso, estava chovendo. Como eu poderia ter visto bem? E aquela laranja, bom, isso foi apenas uma coincidência. Eu me convenci de que eu estava inventando tudo. Então hoje chegou uma carta. Eu recebo muitas correspondências, então não é tão incomum, mas havia um envelope sem endereço do remetente. Abri e fiquei imediatamente chocado. Eu estava segurando uma foto Polaroid. Nela estava eu, na fila em frente à loja na sexta-feira passada. Apenas a foto foi tirada por uma pessoa atrás de mim. Foi tirada no momento em que eu estava olhando para o outro lado da rua. Eu posso dizer porque eu pude ver o horror no meu rosto. No verso da foto haviam poucas palavras escritas com caneta preta. Você vem comigo agora. Larguei a foto e comecei a chorar como um bebê. Como realmente chorar pra caramba. Minha namorada me encontrou no nosso quarto, enrolado na cama, ainda chorando. Ela tava com medo de que talvez alguém próximo a nós tivesse morrido, já que ela nunca me viu deixar uma lágrima. Eu tive que contar a ela. Comecei a contar a história pra ela, deixando a maioria dos detalhes de fora, pra poder ir direto ao ponto mais rápido. Enquanto eu falava, ela ficava cada vez mais pálida. Ela não disse uma palavra. Terminei minha história e ela estava pálida como um fantasma, sem se mover. Então ela perguntou. Ela fez uma maldita pergunta que honestamente me fez quase desmaiar. Ela disse: essa mulher, por acaso, ela segurava uma laranja? Eu congelei, ela começou a chorar como eu nunca tinha visto ela chorar antes. Tivemos uma longa conversa naquela noite e a história dela exigiria outro texto. Honestamente, eu tô cansado de digitar tanto e tenho certeza de que ninguém tá disposto a ler tanto. Eu também tô perdido, aterrorizado, confuso, mas se alguém ler isso, eu vou escrever o resto. Escreverei na esperança de que alguém possa oferecer uma solução e talvez uma resposta. Atualmente, nós dois estamos com muito medo, sem saber o que fazer a seguir. A polícia é uma opção, mas o que a gente ia falar pra eles? Eu não sei, eu tô com muito medo pelo meu bem-estar e pelo dela. Me ajudem. Atualização. Bom, pessoal, eu não sei o que dizer. Aconteceu novamente hoje, exceto que eu não a vi. Deixe-me dar um rápido resumo dos eventos. 9 da manhã. Vou à delegacia local com a minha namorada. Contamos tudo pra eles e mostramos a Polaroid. Embora bastante amigáveis, eles dizem que realmente não podem fazer muito além de talvez entrar com uma ordem de restrição contra a pessoa, que provavelmente, pelas palavras deles, nem tá no país. Eles acham que eu confundi ela com outra pessoa e com a foto. Eles acham que a foto possa ter sido uma pegadinha. Eles tiraram a foto e abriram um arquivo sobre o assunto, para caso a situação piorar. E isso aconteceu. 1 da tarde. Chegamos na cidade onde a vi. Fui até o local, não havia nada lá. Não sei o que diabos eu esperava de qualquer maneira. Ficamos lá por um tempo. 6:30 da tarde. Chegando em casa. A porta da frente da casa tá aberta, mas isso não é incomum porque a gente mora com outros 5 colegas de quarto. Subimos pro nosso quarto. Nosso quarto tá aberto. Isso é inédito, pois sempre nos certificamos de deixar ele fechado. E o nosso proprietário é a única pessoa que tem a chave. Eu grito perguntando se tem alguém lá, sem resposta. Além disso, parece que não há colegas de quarto em casa. Entramos, congelamos. Nosso quarto é pequeno, composto por 2 camas queen size juntas e uma pequena cômoda e pronto. Então, o que vimos? As almofadas estão todas na nossa cômoda. Toalhas na cama. Nosso lençol foi retirado e colocado no chão. Tá espalhado. No centro tá uma laranja cortada ao meio, com uma pequena casca ao lado. Meu laptop tá de frente para a porta e reproduz a mesma música repetidamente. Ele foi desligado antes de sair e também estava protegido por senha. A música que toca é a minha preferida desde quando eu era pequeno. África, do Toto. O plano de fundo da minha área de trabalho foi alterado para uma imagem da minha infância que eu nem tinha no computador. 7 da noite, chamamos a polícia, eles chegam 15 minutos depois. Tiro cerca de 5 fotos da bagunça pouco antes deles chegarem. Eles dizem que vão iniciar uma investigação, mas afirmam que ainda não é sério o suficiente para impressões digitais e outras coisas. 8:30 da noite. Eles saem e nos dizem para ligar caso algo aconteça novamente e também nos aconselham a ficar com amigos, se possível. Passamos as próximas horas apenas conversando, tentando descobrir isso. Estamos exaustos, tanto mental quanto fisicamente. Vou fazer uma ligação no Skype com a minha mãe amanhã para ver se ela sabe de algo. Vou digitar a história da minha namorada hoje à noite, mas eu posso publicar ela pela manhã se eu não terminar tudo a tempo. Incluirei as fotos que tirei, isso eu prometo. O relato da namorada sobre a história da mulher segurando uma laranja.
Além disso, uma atualização infeliz. Ok, pessoal, percebo que estou um pouco atrasado com a história da minha namorada, mas quando vocês lerem a minha última atualização, verão que fiquei bastante consumido com o que estava acontecendo com a gente. Nada aconteceu desde o incidente da noite passada. A polícia ligou para nos contatar essa manhã. Eles ainda não têm ideia do que realmente está acontecendo. Então, a história dela... Deixa eu começar contando um pouco sobre nós. Como eu disse antes, eu nasci na Bósnia e me mudei para um país próximo, nos Balcãs, onde eu cresci. Vim para os Estados Unidos há mais de 6 anos. Minha namorada nasceu na Índia, cresceu no Quênia até os 3 anos, quando se mudou para o Canadá. Eu a conheci há pouco mais de 1 ano e estamos juntos desde então. Então, a minha namorada, vamos chamá-la de Lila. Ela teve poucos encontros com a Rose. O primeiro que ela lembra, ela estava no avião. Ela foi comissária de bordo da Air Canada por vários anos. Um dia, há cerca de 6 anos, ela estava no seu voo regular, mas não consegue se lembrar qual era o destino. Durou talvez 2 horas. Assim que eles decolaram e os sinais de cinto de segurança desapareceram, ela se levantou para servir bebidas de cortesia. No meio de sua sessão, ela conheceu a Rose. Ela não sabia disso na época, é claro. Ela disse que algo estava terrivelmente errado com a mulher. Ela tinha um sorriso assustador no rosto, estava muito pálida e ficava olhando para ela. Quando a Lila lhe ofereceu uma bebida e alguns petiscos, ela não obteve resposta, apenas um sorriso mais amplo e assustador. Então, a Rose falou: "Eu tenho algo para você." Ela disse em uma voz que definitivamente não era natural para uma mulher da idade dela. Sua voz pertencia mais a uma adolescente do que a um adulto. Havia algo divertido, mas aterrorizante nisso. "Sim, o que seria isso, senhora? Não me trate com condescendência, sua vadia." Ela disse isso rápido. Tipo, muito rápido. Sua mandíbula estava fechada enquanto dizia isso. Então ela começou a ranger os dentes, nunca deixando de lado aquele maldito sorriso. Essa foi uma bandeira vermelha para Lila. Quando os passageiros ficam agressivos, os atendentes se afastam, a menos que haja contato físico. Tudo bem, tenha um bom resto de voo, senhora. Eu tenho isso pra você." Ela sussurrou, segurando uma laranja pelas costas, nunca movendo um músculo do rosto. Ainda uma voz de adolescente, quando uma criança de 12 anos atinge o tipo de voz da puberdade. "Não, obrigada." A Lila decidiu encerrar o dia com essa maluca e sair de perto. "Ah, mas você deveria. Ou um dia, sabe? Um dia." E foi isso. A Rose nunca mais a incomodou durante aquele voo, mas só durante aquele voo. Lila voltou para casa alguns dias depois e não pensou muito no que havia acontecido. Quando sua mãe perguntou como foi seu voo, a Lila sorriu e disse: "Bom, exceto uma senhora muito maluca." A mãe dela queria saber mais, então a Lila começou a contar a ela o que aconteceu. Quando ela disse a palavra laranja, sua mãe começou a chorar. A Lila ficou em estado de choque. Era a hora da história. Bom, aparentemente, quando minha namorada era bebê no Quênia, ela acordou os pais algumas vezes com um choro alto. Quando eles entravam no quarto dela, ela tinha uma laranja ao lado do berço. Tudo na casa estava trancado. Janelas, porta, tudo. Chegou ao ponto em que seus pais mudaram o berço para o quarto e instalaram as câmeras de segurança. Pois bem, no 3º aniversário da Lila, naquela manhã, quando eles acordaram, viram uma laranja pousada no peito dela. Eles ficaram absolutamente tomados pelo terror. Chamaram a polícia. A polícia veio e examinou as imagens da câmera. As câmeras mostravam claramente uma mulher abrindo a porta da frente, que estava trancada, entrava no quarto, colocava uma laranja na Lila e ficava ali parada. Por 1 hora. Só parada ali, com a cabeça inclinada para a esquerda, olhando para ela. A essa altura, é desnecessário dizer que a Lila ficou completamente horrorizada. Sua mãe também não estava muito melhor. De qualquer forma, para continuar a história, os pais dela não sabiam o que fazer. A polícia não conseguiu encontrar a mulher misteriosa em nenhuma medida de segurança, além de guarda-costas 24 horas por dia, 7 dias por semana, que eles não podiam pagar, foi suficiente. Alguns de seus familiares já estavam no Canadá e os pressionavam para que se mudassem, então esse incidente foi um empurrão final. Eles se mudaram e deixaram essa criatura com uma laranja para trás. Até aquele dia, naquele voo. Lila ficou completamente incapaz de fazer qualquer coisa nos dias seguintes daquela conversa. Ela não comia muito, não se comunicava com ninguém. Depois de um tempo ela melhorou. Não havia nenhum sinal de mais horror, então ela começou a acreditar que era tudo uma coincidência. E ela seguiu com a vida. Ela não viu Rose por anos depois disso. A última vez que ela encontrou a mulher foi 1 mês antes dela me conhecer. A Lila fez muitos voos transatlânticos, ela adorava isso. Viagens longas, dinheiro decente, conhecer o mundo, ela tinha tudo.
Um mês antes da gente se conhecer, ela estava voltando de uma viagem a Hong Kong. Ela voou para Toronto, eu acredito. Ela tá dormindo, eu não me lembro exatamente, mas eu acredito que foi Toronto. A tripulação tinha um ótimo hotel, cada um tinha seu próprio quarto. A Lila estava no 3º andar. Ela adorava beber naquela época e ficou bastante bêbada naquela noite. Ela desmaiou por volta da 1 da manhã. Por volta das 4 horas, ela ouviu uma batida na porta. Depois outra. Mas não foram batidas fortes ou rápidas. Não, elas eram lentas e silenciosas, mas altas o suficiente para acordar ela que estava bêbada. Ela rolou para fora da cama, pensando que era um de seus tripulantes, igualmente bêbados. Sem pensar muito, ela abriu a porta e lá estava ela. Lila disse que as luzes do quarto dela estavam apagadas, mas a TV estava ligada. A luz da tela brilhava no rosto de Rose. Brilhava no sorriso dela. Brilhava nos dentes brancos perolados, batom vermelho brilhante e rosto branco combinando com a cabeça inclinada. Sabe quando você tá bêbado e alguma merda assustadora acontece e você fica sóbrio imediatamente? Sim, ela apenas soltou um som desamparado de horror. Ambas ficaram lá. A Rose começou a balançar para frente e para trás. Cada vez que ela balançava para trás, ela revelava sapatos vermelhos escondidos sob o vestido branco. Seus dentes estavam rangendo. Então, ela tirou uma laranja. "O que você quer de mim?" a Lila implorou. Rose continuou balançando com um sorriso. "Por favor, apenas me deixe em paz, eu não tenho nada." Você pega agora. Ele também vai, ela disse com aquela mesma voz de adolescente. Dessa vez, foi usando apenas um tom um pouco mais lúdico, como uma criança feliz. Não sei se foi o mecanismo de defesa dela ativado, mas a Lila pegou a porra da laranja e jogou na cabeça da Rose e gritou: "Deu fora daqui e leve essa merda com você, sua aberração." Essa foi a primeira vez que qualquer um de nós viu a Rose perder o sorriso. Dentes brancos desapareceram sob os grossos lábios vermelhos. A cabeça voltou de uma inclinação suave para sua posição natural. "Vejo vocês dois em breve." Ela disse isso com voz adulta. E essa voz era mais assustadora que a do adolescente. Lila diz que é porque parecia real, como uma pessoa consciente e normal fazendo uma ameaça. Claro que naquela época, Lila não me conhecia e não tinha ideia de quem eram vocês dois. Ela presumiu que era a mãe dela. Isso nos traz aqui hoje. Sim, se você leu a atualização da minha história anterior, viu que o nosso quarto foi invadido por Rose, que é uma suposição lógica. Fotos da invasão foram tiradas antes da chegada da polícia e elas estão aqui. Algumas coisas em nosso quarto foram movidas. Estamos com muito medo, sem noção do que está acontecendo. Eu vou conversar com a minha mãe pelo Skype em breve para ver se ela tem alguma resposta. A Lila também vai conversar com a mãe dela. Pessoalmente, eu tô chocado com esses novos desdobramentos. Nunca acreditei que algo assim fosse possível. Sinceramente, se um de vocês escrevesse essa história aqui, eu não acreditaria em nada do que vocês estavam falando. Eu não posso culpar vocês se vocês não acreditam em mim. Mas se você tem alguma ideia do que possa ser, eu sou todo ouvidos. Presumo que seja algum tipo de culto, mas a única coisa que mexe com a minha cabeça é o fato de que a Rose conhecia minha namorada antes de mim. Tudo até agora poderia ter sido explicado de uma forma lógica, mas isso levou tudo a um nível supernatural. Eles estavam se esforçando para nos unir? Como eles fizeram isso? E o mais importante, por quê? Para que benefício? A polícia ligou essa manhã para verificar se tinha acontecido mais alguma coisa e nos disseram para ter o cuidado de ligar para eles caso algo novo acontecesse. Conversei com a minha mãe pelo Skype e foi decepcionante. Ela só conhecia a Rose como uma pessoa normal. Na verdade, ela nem se lembra da Rose perguntando muito sobre mim. Ela nunca percebeu que a Rose poderia ser uma vadia maluca. Meus pais agora estão realmente preocupados. Eu não tenho certeza se eles acham que eu tô enlouquecendo ou se tem medo legítimo pelo meu bem-estar. A Lila ainda não conseguiu falar com a mãe dela. A mãe tá na Inglaterra. A gente tem conversado muito. Decidimos que deveria ser algum culto em ação, já que nenhum de nós é crente no lado espiritual. É difícil explicar como a Rose nos conheceu antes de nos conhecermos. Recebi muitas mensagens me perguntando sobre como nos conhecemos. Essa é uma boa pergunta e eu esqueci de incluir essa parte na minha história. Basicamente, no verão passado, eu saí com meu melhor amigo em um clube. O clube fecha às 1 da manhã, então todo mundo fica na frente dele e fica meio perdido ali por um tempo. Estávamos do lado de fora quando um homem mais velho veio até nós. Ele começou a dar em cima de mim e ele foi bem persistente. Então eu ouvi a voz da Lila. "Ei, amor, o que você tá fazendo?" Eu me virei e a vi sentada no banco próximo com 2 de suas amigas. Percebi que ela estava falando comigo. A expressão no rosto dela me disse tudo. Ela estava me salvando daquele homem. Eu disse: "Com licença, minha namorada tá me esperando." E me afastei e sentei com ela.
Lila e eu tivemos uma química imediata. O homem não acreditou que a gente estava junto e continuou fazendo perguntas sobre nós, mas Lila e eu nos demos tão bem que ele finalmente decidiu que a gente estava falando a verdade e foi embora. Nós nos beijamos naquela noite. Ela estava visitando a cidade há só 2 dias, mas prometeu voltar para me ver. E ela fez isso 2 semanas depois, e a gente tá junto desde então. Sei que alguns podem sugerir que o homem fazia parte do culto e tentou forçar a gente a se conhecer, mas ainda assim foi necessário o livre-arbítrio de ambos para fazer o que a gente fez. Por isso eu duvido da possibilidade dessa conspiração. A Lila tá em péssimo estado mental agora. Ela fica apavorada e pula a cada barulhinho. Eu não sei como ajudar. Eu também tô com medo, mas eu tô tentando parecer forte pra ela. Alguns de vocês estão sugerindo que essa história é falsa. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho plena consciência de como tudo isso parece incrível e é exatamente por isso que eu postei aqui. Muitos de vocês ajudaram com conselhos e palavras gentis e eu agradeço. Outros que não acreditam em mim podem ver a história como uma ficção. Eu nunca disse que seria bom, só que seria verdade. Se vocês acham que a história do meu batismo pode ter algo a ver com isso, eu vou encontrar um tempo para escrever, embora eu deva observar que vocês são um grupo de pacientes internados. Por favor, perceba que estamos passando por muita coisa agora. Obrigado. Algumas atualizações sobre as fotos que eu tô postando aqui. Tirei algumas fotos antes da chegada da polícia. Além disso, depois que eles saíram e deixaram a laranja, eu notei algo gravado / escrito na casca. Tirei uma foto disso também. A palavra significa aberto na minha língua. Eu não sei o que fazer com a laranja, eu ainda tenho ela e vou jogar ela fora em breve. Chega de besteira. Atenção, pessoal, agora é a hora que vocês podem observar as fotos. Imagem 1 é a nossa escada que leva à sala. Imagem 2 é a vista da porta do nosso quarto. Imagem 3 é um close de laranjas. Imagem 4 é uma visão mais detalhada das laranjas. Observem a casca. Imagem 5 é outra foto da porra da coisa. Imagem 6 é da mensagem escrita / gravada na casca. Imagem 7, como eu disse, alguém mudou para uma foto da minha infância que eu não tinha no meu laptop. Se alguém conseguir entender isso, eu apreciaria qualquer ajuda nesse momento. A foto Polaroid está na delegacia, mas o policial que eu conheço me disse que se nada acontecer dentro de alguns dias, eu poderia pelo menos ir lá e fazer uma cópia se eu quisesse. Eu contei para minha mãe o que estava acontecendo e ela pediu para ver a foto. E ela reconheceu. A mulher da foto é amiga dela de quando eu era criança e o garoto da foto é filho dela. Ela não sabe de onde veio a foto ou se alguma vez foi tirada. Minha mãe disse que falou com a minha avó, que ainda mora na Bósnia, e minha avó pareceu saber de alguma coisa. Eu vou ligar para ela amanhã. Mais tarde eu vou fazer um upload da foto da área de trabalho que foi colocada no meu laptop. Próxima atualização. Agora tem a captura de tela da imagem da área de trabalho que a Rose / seu culto colocou no meu laptop. Não consegui encontrar a foto original ou qualquer tipo de arquivo oculto. A mulher à esquerda é minha mãe me segurando e a mulher à direita é sua amiga segurando meu amigo de infância. Não sabemos quem é a criança da esquerda ou a mulher lá atrás. Nenhuma delas se lembra dessa foto ter sido tirada. Então, depois que eu contei à minha mãe o que estava acontecendo, ela conversou com a minha avó. Vovó não contou muito a ela, mas minha mãe teve a sensação de que ficou chateada depois de ouvir o que estava rolando. Resolvi ligar para minha avó e depois de muito implorar, eu consegui arrancar dela essa história. A minha avó nasceu na Croácia, mas cresceu na Bósnia. Ela era o tipo de criança que passava todo dia brincando, explorando, etc. Seu local favorito para brincar era perto do rio, não muito longe de onde ela morava. Ela costumava ir lá com seus amigos, mas nesse dia em particular, nenhum de seus amigos apareceu. Ela foi lá de qualquer maneira. Ela estava fazendo sua tradicional atividade de construir uma fortaleza na areia, quando ouviu alguém chamando. Ela olhou para uma estrada próxima, o único lugar de onde alguém poderia vir, só havia um caminho para a praia. Mas não tinha ninguém lá. Ela encolheu os ombros e continuou brincando. E aí ela ouviu o chamado novamente. Dana! Ela olhou em volta. Nada. Dana! Ela pulou, apavorada, e correu para a estrada para ver o que diabos estava acontecendo, mas não havia ninguém lá. Ela pensou que um de seus amigos estava brincando com ela e decidiu dar meia volta e voltar para a tarefa da fortaleza. Então, ela o viu. Era um homem de estatura acima da média, talvez 1,80, vestido com um terno e um daqueles chapéus que os cavaleiros usavam nos anos 30. Ele usava um terno preto escuro com camisa branca por baixo e gravata preta, segurando uma bengala. O fato é que ele estava na água até os joelhos, num terno que provavelmente custava um braço e uma perna naquela época. Ela ficou surpresa, mas como qualquer criança curiosa, ela resolveu verificar o que estava acontecendo. Ela caminhou até a fronteira onde as ondas terminavam. Ele ainda estava parado na água.
Senhor? Ela perguntou educadamente. Eu tenho algo para você. Sim? O quê? Bom, por mais previsível que a história possa estar se tornando, infelizmente é verdade. Era uma laranja. Minha avó cresceu em uma família rica, e mesmo em tempos econômicos difíceis, ela tinha frutas em abundância. Então a laranja não estava causando um fator uau nela. Ah, obrigada, mas eu acabei de almoçar. Você pode dar para outra pessoa. Não, Dana, essa é especialmente para você. Ele inclinou a cabeça para o lado e por um segundo ela pensou que o chapéu dele ia cair no rio. Não aconteceu. Ele ainda estava segurando uma laranja na outra mão, oferecendo para ela. Mas eu não quero. Você vai pegar e vai pegar agora. A minha avó passou por muita merda. Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Bósnia. Ela viu muita coisa. Mas ela disse que nunca viu algo tão assustador quanto o rosto daquele homem naquele dia. Ela era uma criança e, portanto, muito impressionável e com imaginação fértil. Mas ela jura que quando ele disse isso, os olhos dele, a parte branca, não as pupilas, ficaram muito mais escuras e ela podia ver a raiva no rosto dele, embora ele tivesse um pouco de um sorriso. Ela começou a fugir. Ela parou e se virou para ver se ele ainda estava perseguindo ela. E ele estava ali parado, só olhando. Ela disse que podia ver a escuridão se afastando dos olhos dele. Ele colocou a laranja de volta no bolso, se virou para o lado e começou a se afastar, através do rio, tipo passo a passo com a bengala, só andando como se estivesse na rua. Minha avó ficou assustada por um tempo, mas depois de alguns anos, ele era apenas uma lembrança que raramente era lembrada. Minha avó deu à luz a minha mãe em 1952. Foi um dia feliz, porque minha mãe era sua primeira filha. O parto foi bastante difícil, mas ela foi mantida no hospital por alguns dias. Ontem à noite, antes dela ser liberada, o homem de terno preto voltou, quase 20 anos depois. Ela estava dormindo, ela tinha um quarto só para ela. Ela acordou porque a luz acendeu. Em filmes de terror, você ouve o barulho, mas não tem ninguém lá, e de repente eles atacam você por trás. E sim, isso não aconteceu. Ela abriu os olhos e ele estava parado no meio da sala. O mesmo homem, o mesmo terno, o mesmo chapéu. Nem um dia mais velho do que ele parecia há 20 anos. A laranja na mão. Você fez bem. O quê? O que você quer de mim? Você a trouxe. Quem? O que você quer? Agora você tem que aceitar isso e tudo vai acabar. Ele estava mostrando uma laranja, sorrindo. Não foi um sorriso maluco, apenas um sorriso quase amigável. Eu não quero nada de você. Sai agora ou eu vou gritar. Bom, foi então que ele fez aquela merda igual a Rose. Ele inclinou a cabeça para o lado, colocou o sorriso mais assustador no rosto, revelando os dentes mais brancos que você já viu. Ele começou a falar com a voz de uma criança de 10 a 12 anos. Mas Dana, você não sabe. Saia! Ele vai aceitar. Ao dizer isso com sua voz infantil, ele perdeu o sorriso, colocou a cabeça para trás na posição normal, se virou e foi embora. Antes de sair do quarto, ele apagou a luz. Ela nunca contou a ninguém sobre esse homem até eu arrancar essa história dela. Passaram-se pouco mais de 30 anos desde então, até que ela o viu pela última vez. Foi na guerra na Bósnia. O país demolido por políticos que só queriam dinheiro. Vocês sabem como funcionam as guerras. De qualquer forma, os tempos eram difíceis. A oferta de alimentos era extremamente limitada. Minha avó e meu avô passaram dias sem comer. Eles caçavam pombos na varanda e essas coisas. Muito ruim. Mas então, uma laranja começou a aparecer na porta deles todos os dias. Uma laranja no centro do tapete de boas-vindas. Ela se lembra de como era brilhante em comparação com o cinza que os rodeava. Ela jogava fora cada uma daquelas laranjas. Meu avô estava confuso sobre por que ela estava jogando fora uma comida perfeitamente boa em tempos como esses, mas ela não contou para ele, até que eles apareceram. Sim, eles. O homem de preto e, bom, a Rose. Foi em 93. Eles estavam bombardeando a cidade dela naquele dia e ninguém sequer enfiou a cabeça pela janela, muito menos saiu, mas meus avós a ouviram batidas. Eles pensaram que alguém finalmente tinha vindo cuidar deles. Sabendo que o intruso entraria de qualquer maneira, se realmente quisesse, eles abriram a porta. À esquerda deles, o mesmo homem estava de pé. O mesmo terno preto, o mesmo chapéu, a mesma bengala. Mesma idade. Mais de 50 anos depois. Ao lado dele estava uma mulher de sapatos vermelhos, vestido branco, longos cabelos negros, pele extremamente pálida e um batom tão brilhante que deixaria você com saudade do cinza dos tempos de guerra. Ela também estava com a cabeça inclinada, sorrindo de orelha a orelha. Olá, Dana. Ela falou com uma voz que minha avó disse que só poderia pertencer a uma menina muito, muito jovem. Que porra é essa? Meu avô perguntou. Imediatamente, os rostos dessas duas pessoas, eu ainda chamo de pessoas, perderam o sorriso e olharam para o meu avô.
Você pode querer ficar em silêncio. Rose falou com sua voz original e adulta, ou que minha avó supõe ser sua voz original. Meu avô foi baleado, torturado, passou fome, mas nunca sentiu tanto medo. Ele perdeu a voz e calou a boca. Seus sorrisos retornaram, a cabeça inclinada, os dentes brilhando como sempre. Onde ele tá? Rose perguntou com aquela versão infantil da voz. Quem? O que você quer de nós? A gente não tem nada. Não faça isso, apenas nos diga o nome. Parecia que a Rose estava perdendo a paciência. Mas quem? Seu neto. Seus olhos perfuraram a alma da minha avó. Ela sentiu o sangue congelar nas suas veias. Ele não tá aqui, ele tá em Montenegro. Ela pensou que quem quer que sejam essas pessoas desistiriam quando descobrissem que seu neto, presumivelmente eu, se mudou a centenas de quilômetros de distância. Eles produziram sorrisos ainda maiores, se isso fosse realmente possível. Eles se viraram quase sincronizados e foram embora. Meu avô os viu sair pela varanda. Balas voavam por aí, bombas caíam por toda parte, e eles simplesmente andavam pela rua sem se importar. Cabeças ainda inclinadas. Eles podiam vê-los sorrindo. Bom, isso está se tornando um conto de fadas. Isso não está acontecendo. Sim, eu acredito, eu penso mesmo que vocês. Se eu tivesse lido aqui ou qualquer outro lugar, eu adoraria a história e depois diria pra ir se fuder por tentar me convencer de que essa merda é real. Mas é real. Eu não tenho explicação lógica pra isso. Eles são um culto? Talvez. Por que eles não envelhecem? Por que eles estão em todos os lugares? Por que eles estão seguindo todo mundo que eu conheça? Foda-se. Tornei-me quase indiferente ao que tá acontecendo comigo. Desde a minha primeira história, tanta merda aconteceu e foi descoberta que eu fiquei entorpecido a ponto de quase não dar a mínima. Junta essa atitude ao fato de que nada aconteceu até ontem conosco desde a invasão da Rose. E aí você vê um cara que não dá mais a mínima. Eu suponho que todo mundo chega a esse ponto em algum momento. Talvez seja um mecanismo de defesa. Enfim, ontem, quarta-feira, eu tive folga do trabalho. Minha namorada decidiu que queria ficar longe de tudo por um tempo. Ela foi para casa de uma amiga em nossa cidade por alguns dias. Eu gosto de aliviar meu estresse fazendo exercícios. Tive um dia de folga e queria fazer um pouco mais do que apenas levantar pesos, então decidi fazer um longo passeio de bicicleta. 50 milhas até a próxima cidade. Tava muito nublado pela manhã, então decidi não levar nada comigo além de alguns dólares para a viagem de ônibus de volta. Então eu fiz a minha viagem de bicicleta com nada além do meu trek e alguns dólares. Cerca de 30 milhas de viagem, eu entrei nessa ciclovia que levava quase até o fim do meu destino. São 22 quilômetros de trilha. Fiz essa viagem uma vez em julho e o lugar estava lotado. Centenas de malditos ciclistas por toda parte. Eu mal conseguia me mover. Dessa vez a trilha parecia deserta. E o tempo ficou cada vez pior. Uma forte neblina se instalou. Quase me senti como se tivesse em uma nuvem de tão úmido, mas sem a chuva propriamente dita. Minha camisa estava pingando água e a visibilidade era uma merda, mas eu decidi continuar. Poucos quilômetros depois, comecei a notar bancos nas laterais, algo que eu não havia notado antes. Uma ideia legal, já que a estrada é tão longa. Acho que às vezes você precisa de uma pausa. Eu continuei andando. A visibilidade era de 15 pés no máximo. Cerca de 11 quilômetros na pista, eu pensei ter ouvido risadas. Apertei meus freios e deslizei alguns metros. Parei para ouvir. Nada. Bom, eu sei o que você tá pensando e você tá certo. Eu sou um idiota. Vou fazer uma longa viagem em uma trilha isolada enquanto tem uma maluca me seguindo. Enredo de um filme de terror clichê. Eu sei. E eu me arrependo de ter feito o que eu fiz. Mas meu raciocínio foi que ninguém nunca me atacou fisicamente, então o pior cenário seria me oferecerem uma maldita laranja. Voltei pra bicicleta, pedalei algumas vezes e ouvi as risadas novamente. Tava vindo de frente. Foda-se, eu tô andando de bicicleta. A neblina decidiu ter misericórdia de mim e aumentar a visibilidade da área para cerca de 25 pés. Foi quando vi alguém sentado no banco da frente. Menti para mim mesmo, dizendo que é normal um ciclista sentar do lado e descansar. Provavelmente é isso, certo? Você e eu sabemos que não. Não era um motociclista sentado ali. Era um homem. Ele usava um terno preto, sem chapéu ou bengala. Então me senti um pouco melhor. Coloquei a marcha mais alta e comecei a pedalar no estilo Armstrong. Quando eu tava passando por ele, ele começou a rir novamente. Não havia nada ao seu redor. Sem jornais, sem telefone, sem bicicleta. Apenas sentado, com as mãos nos joelhos, sem sequer olhar pra mim. Apenas olhando pra frente. E assim que eu tô passando, esse filho da puta começa a rir histericamente. Eu fiquei com muito medo. Foi então que eu notei uma laranja bem ao lado dele no banco. E aí ele olhou diretamente pra mim. Os encontros com a Rose eram assustadores como o inferno, mas esse homem tava num nível totalmente novo.
Eu apenas continuei pedalando. Ouvi a risada mais uma vez enquanto eu me afastava dele. Os próximos 19 quilômetros levaram cerca de 45 minutos. Em outras palavras, eu não estava diminuindo a velocidade. Cheguei à cidade onde eu queria pegar um ônibus e o outro choque me esperava. Cheguei na rodoviária às 4h10 da tarde. O último ônibus saía às 4h30. Do jeito que funcionam esses horários, esse ônibus me levaria até uma pequena cidade no início daquela trilha, onde eu pegaria outro ônibus para casa. Bom, chego na rodoviária e vejo que aquele ônibus só tem 2 bicicletários e os 2 estão lotados. Sim, vamos cortar a merda da descrição artística e ir direto ao ponto. O motorista disse que era contra as regras colocar uma bicicleta dentro do ônibus. Era o último ônibus e se eu quisesse voltar para casa naquela noite, eu teria que ir de bicicleta até a outra cidade e chegar antes das 7, quando sai o último ônibus para minha casa. Eu tinha 2h30 para percorrer 20 milhas. Ou isso, ou passar a noite lá. Eu só tinha $10 comigo, então, sim. Voltei na bicicleta. E boa sorte com aquele homem risonho na trilha. Eu gostaria de poder dizer que eu convenci o motorista a me deixar entrar. Gostaria de ter ficado lá naquela noite. Poderia ter tentado pagar pelo hotel, fornecendo o número do meu cartão de crédito. Poderia ter tentado. Não, eu decidi andar de bicicleta e foi o que eu consegui. A 3 quilômetros da trilha, vi algo no chão cerca de 6 metros à frente. Lembro-me de pensar em como eles mantinham essa pista limpa, então era estranho que o lixo estivesse obviamente espalhado por aí. Eu diminuí a velocidade. Era um brinquedo de soldado. Parecia bem novo. Bem, um garoto deixou cair enquanto andava de bicicleta com a família. Continue pedalando, filho. 1 quilômetro depois, outro objeto à frente. Basquetebol. Eu paro, pego, largo, olhos cheios de lágrimas. Quando eu tava na 8ª série, houve um torneio de basquete 3 contra 3 na minha escola. Eu tava tão animado, eu reuni a melhor equipe que eu pude encontrar. Se a gente ganhasse, a gente ia para um torneio ainda maior e talvez a gente ganharia algum dinheiro. Chegamos à quadra e percebemos que apenas 2 equipes da nossa faixa etária se inscreveram. A gente estava muito feliz porque isso significava que mesmo que a gente perdesse, a gente ganharia algum tipo de prêmio. Bom, na verdade a gente foi destruído pelas outras crianças, mas como terminamos em segundo lugar, ganhamos um vale-presente de $50 cada para uma loja equivalente a um Foot Locker daqui. Todos nós corremos para aquele lugar. Todos os meus amigos escolheram sapatos e camisetas, mas eu escolhi essa bola de basquete. Era muito única. Era pintada como um tabuleiro de xadrez. Eles me chamaram de louco por gastar meu vale-presente nisso, mas eu adorei. Pelo menos por alguns dias até eu perceber que as cores nela me davam dor de cabeça enquanto ela girava e que os designers dessa bola eram idiotas e estúpidos. Então eu joguei no rio quando cruzei uma das pontes perto da minha casa. E agora, eu estava segurando a mesma bola a 8.000 quilômetros de casa, no meio do mato, em alguma trilha de bicicleta que só eu sabia que cruzaria naquele dia. Eu congelei, deixei a bola cair e só tive vontade de gritar. Você fica bravo em algum momento, sabe? Você fica bravo porque a sua vida não é tão normal quanto a das outras pessoas. Porque eu não posso me preocupar com coisas como o meu time de NFL ir pros playoffs ou se eu vou receber um aumento. Porque eu tenho que passar por isso, que eu fiz. Bom, eu poderia refletir sobre a vida ou poderia dar o fora dessa floresta e tentar pegar aquele ônibus. Eu escolhi a última opção. Então continuei pedalando com cuidado. Depois de alguns quilômetros, outra coisa. Uma página de jornal. Ficou molhada por causa de uma leve garoa. Eu a peguei. Era um artigo sobre mim. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a escola onde eu joguei bola publicou um artigo sobre a minha vida no jornal deles. Lá estava ele, nas minhas mãos. Larguei aquela merda e decidi não parar mais. Andei de bicicleta com uma bicicleta que eu tinha quando morava na Bósnia. Andei de bicicleta com a minha camisa velha do Iron Maiden e com uma foto da minha família em uma moldura quebrada. Passei de bicicleta por um gato morto idêntico ao que eu tinha quando eu tinha 15 anos. Quanto mais rápido eu pedalava, os itens da minha vida se tornavam cada vez mais comuns na estrada. Nesse ponto, a minha história está se tornando mais inacreditável do que qualquer filme cafona que você já viu. Sinta-se à vontade para expressar toda a sua descrença. Me chame de mentiroso. Até eu poderia. Eu diria que é besteira. Eu gostaria de estar zoando com vocês. Eu gostaria de estar fazendo isso para entretenimento. Eu tô fazendo isso para obter ajuda, conselhos, para me acalmar, pelo menos por 1 minuto. Então eu tô voando pela trilha. Cerca de 3 quilômetros e eu tô fora dessa floresta infernal. Tá ficando escuro e mais nebuloso. E então eu ouço a risada. Só que dessa vez é uma criança. Ou não. Eu diminuo a velocidade com medo do que tá por vir. Vejo uma silhueta sentada no banco à frente. O mesmo banco onde aquele homem estava, rindo de novo. Não é o tipo em que algum gênio do crime ri da maldade do seu plano. Uma risada brincalhona. Eu acho que você pode chamar isso de risada. Só que não é uma criança, é uma mulher sentada ali,
Ela tá vestida de branco. É a Rose. Apertei tantos freios que fiquei surpresa por não ter voado por cima do volante. Ela estava sentada ali, com as pernas cruzadas, olhando pra frente. Não pra mim, e rindo. Então ela se virou pra mim, inclinou a cabeça, sorriu com aquele sorriso, tantas vezes descrito, e disse: sente-se. Essa foi a primeira vez que eu fiquei com medo a ponto das minhas extremidades desistirem por um segundo. Em outros encontros com ela, eu estava na minha casa, ou pelo menos em um lugar seguro. Isso foi na floresta. E enquanto eu digito isso, eu percebo ainda mais o quão estúpido foi da minha parte embarcar nessa viagem em um momento como esse. Talvez inconscientemente eu quisesse encontrá-la novamente, ver o que ela queria e acabar com isso. Recuperei um pouco de coragem e desci da bicicleta. Larguei ela lentamente e notei uma foto minha e da minha primeira namorada deitados na estrada. Eu estava molhado e parecia queimado. Bom, eu decidi falar com ela. Eu fui até lá, ela ainda estava sorrindo sem se mover. Sente, ela disse naquela voz de criança. Não. Você tem sido um garoto muito teimoso, Milos. Eu não sou um menino, eu não quero ter nada com vocês. Por que você não pode me deixar em paz? O que você quer de mim? Foi libertador poder expressar toda a frustração e gritar com aquela mulher que causou tanta dor a mim e a minha namorada. Não tem necessidade de gritar. Não, há necessidade de gritar. Você tá acabando com a minha vida. Eu só quero que você venha comigo. Primeiro me diga o que você quer, e então eu vou decidir. Ela pegou uma laranja que estava ao lado dela e me ofereceu. A decisão não é sua. Sua voz mudou para uma mais adulta, mas ainda não apropriada para uma mulher de sua idade. É a minha vida, sua vadia. Ela perdeu o sorriso. Você sabe, Milos, tudo isso vem de muito tempo atrás. Você não tem poder sobre isso. Você virá. Ela gritou aquela palavra, como gritou comigo. Dei um passo para trás, pronto para nocauteá-la. Foi aí que ela acordou. Eu vou bater em vocês, eu vou chamar a polícia, eu vou... Você não pode fazer nada. Ela me interrompeu. Quem você acha que eu sou? Você acha que a polícia vai te ajudar? Você acha que seus amigos podem ajudar? Que porra é você? Isso é um culto? Você me quer como um sacrifício? Ela começou a rir. Ela riu sem nunca fechar os olhos, nunca os tirando de mim. Seu garoto bobo. Sua voz mudou para uma versão infantil novamente. Você tem muito a aprender sobre nós. Ela deu um passo na minha direção. Naquele ponto, eu honestamente acreditava que estava lidando com algo diferente de um ser humano. Admito que depois que eu cheguei em casa, eu me acalmei e pensei logicamente. Voltei à minha teoria de que era um culto. Mas naquele momento, naquele exato momento, eu acreditei que estava encontrando outra coisa. Vou pedir ajuda a outras pessoas então, eu disse, sem saber o que eu queria dizer. Igreja, talvez? Ela disse isso de uma maneira como quando eu, criança, imitava a voz de alguém só para irritar. Você acha que seus deuses vão te salvar? Pergunte ao seu padre sobre mim. Pergunte e depois decida. Eu não tinha ideia do que diabos ela estava falando, mas decidi que já era o suficiente. Era hora de correr. No mesmo momento, ela recuou, sentou-se e começou a olhar para a laranja. Corri de volta para a bicicleta, subi nela e comecei a pedalar como se o próprio diabo estivesse atrás de mim. Quando passei por ela começou a rir incontrolavelmente, ainda olhando para a laranja. Entrei no ônibus no último momento. Fiquei um desastre durante a volta e até quando cheguei em casa. Liguei para o cara da delegacia, contei o que aconteceu e ele disse que entraria em contato com a polícia local e pediria que verificassem a trilha. Eu não espero nada. Passei o dia inteiro pensando no que aconteceu. Como ela, eles, poderiam obter todas as minhas coisas que tenho certeza que não existiam mais? Esse era realmente o mesmo gato que eu tinha há 12 anos? Como? E o que ela quis dizer com pergunte ao meu padre? Tantas perguntas e exatamente nenhuma maldita resposta. Eu tô mentalmente esgotado. Eu não contei isso pra minha namorada, porque provavelmente causaria um colapso nervoso. Talvez eu mesma tenha um. Sou um homem quebrado e atormentado por algo que eu não conheço. Eu tô perdido. Não encontramos Rose desde a última vez. Além disso, a gente decidiu se mudar. Consegui um emprego decente no sul dos Estados Unidos e pensamos que seria uma boa ideia sair daqui. Meu pai foi ver o padre que me batizou, e a história ficou mais complicada, se é que se pode chamar assim. Enfim, eu fui batizado numa igreja chamada Ostrog, em Montenegro. Não acredito em Deus de forma alguma, mas essa igreja é incrível. Foi construída há muito tempo. Quando o Império Turco assumiu o controle, as pessoas pegaram pedra por pedra e levaram na montanha acima, onde os turcos não conseguiam alcançá-la. É um edifício magnífico. Muitas pessoas de diferentes religiões, incluindo muçulmanos e budistas, vêm a essa igreja em busca de ajuda espiritual. Esse foi o único lugar onde senti algo mais do que apenas a minha realidade de não crente.
Então, quando eu tinha 6 anos, meu pai decidiu me batizar lá. Nenhum dos meus pais é particularmente religioso, mas meu pai segue as tradições, e batizar crianças é uma delas. Ele decidiu que o batismo deveria ser realizado na igreja mais famosa dos Balcãs. Era preciso agendar, e a demanda era tão alta que eu faria isso com outras crianças como parte de um batismo em grupo. Quando chegamos lá, a decepção nos aguardava. Na entrada da igreja, o padre me parou. Você não pode entrar. Ele me parou fisicamente com a mão. Os sacerdotes em nosso país usam longas túnicas pretas e longas barbas. Então eu tava lá, sendo segurado por um cara com cara de Batman. Meu pai pulou na minha frente e perguntou qual era o problema. Você, meu filho, falando com meu pai. Eu te conheço. Eu batizei você. Eu posso dizer, ele o batizou há cerca de 20 anos. Mas seu filho, ele não pode entrar aqui. E por que isso? Meu pai perguntou, chocado. Eu realmente não posso te dizer, mas seria melhor para todos nós se ele fosse para outro lugar. Mas por quê? Filho, por favor, vá embora. Mas lembre-se disso, não ouse não batizá-lo. Você tem que batizar ele. Eu não tô entendendo. Você nunca vai entender. Apenas faça isso. Então meu pai pegou minha mão e foi embora sem saber o que diabos estava acontecendo. No caminho para casa, ele estava tentando descobrir o que aconteceu. Ele pensou que talvez eu tivesse estragado alguma coisa, como fazer xixi atrás da igreja ou algo assim. O que parecia ser o meu tipo de coisa, mas não fui eu. Quando chegamos em casa, recebemos um telefonema. Foi aquele padre. Ele queria que a gente voltasse, agora mesmo. Foi uma viagem de volta de 35 minutos. Meu pai e eu estávamos mais confusos do que nunca. Chegamos à igreja e todos os batismos anteriores já tinham sido realizados. Éramos apenas 3 de nós lá. Decidi batizar seu filho apesar... Apesar do quê? Meu pai perguntou, curioso. Eu não poderia te contar, mas é importante que a gente faça isso rápido. Então foi o que fizemos. Andei em círculo e ele continuou com suas orações, borrifando água benta em mim. Eu lembro de ficar entediado antes dele finalmente terminar. Ele nos disse para ir embora e não voltar, a menos que algo fora do comum acontecesse comigo. Meu pai ficou feliz por a gente ter conseguido. Isso foi há 20 anos. Meu pai voltou lá há alguns dias. O padre ainda estava vivo, embora aposentado. Ele ainda morava no terreno da igreja. Demorou um pouco de conversa e doações para ele se manifestar. Fui batizado no dia 13 de fevereiro de 92. Na noite anterior ao meu batismo, o padre estava cuidando de suas ovelhas. Antigamente, os padres criavam ovelhas e vacas e viviam principalmente disso. Quando vi uma figura no escuro. Era estranho alguém ficar ali até tão tarde da noite, principalmente porque as visitas haviam terminado e todo o pessoal administrativo já estava nos alojamentos designados. Ei, quem é você? O padre perguntou. Venha, pai, a voz da mulher falou calmamente. O padre explicou que de vez em quando recebia visitas de pessoas desesperadas, implorando por bênção ou abrigo. Então ele foi em frente para ver o que a mulher queria. Ele disse que quando chegou lá, viu uma mulher vestida de branco, parada, sem se mexer. Ela estava entre as ovelhas, mas elas formaram um círculo ao seu redor, quase como se estivessem a uma distância segura dela. O padre afirma que imediatamente sentiu algo profano. O que você quer? Ele perguntou com uma voz defensiva e agressiva. Naquele momento, ele sabia que não era com um visitante pacífico que ele estava conversando. Amanhã você encontrará um menino, assim como qualquer outro. Seu nome será Milos. Você não vai batizá-lo. O padre disse para o meu pai que já realizou vários exorcismos antes, mas nunca ficou realmente assustado. Dessa vez, ele se sentiu inseguro. Você e sua espécie não têm lugar nesse solo sagrado. Minha espécie, pai? O que seria isso? Vocês, demônios. Sua voz estava embargada de medo. Ela riu. Demônios? Sei que você é um padre, mas acredita em demônios? Isso exige muita fé, pai. Eu quero que você vá embora agora. Escute-me, padre. Eu sei quem você é, eu sei o que você pensa, eu sei que você sente a minha força. Negue meu pedido e você nunca mais dormirá em paz. Então ela foi embora. O resto da história vocês conhecem. Ele se recusou a me batizar e mudou de ideia. Aparentemente, ele disse para o meu pai que preferia ser atormentado por um espírito profano do que negar ao Filho de Deus a chance de se conectar com Jesus. Ele também disse que está pagando desde o dia em que me batizou. Todas as noites, durante 2 semanas depois de me batizar, ele viu uma mulher vestida de branco aparecer na janela dele. Ela apenas ficava ali parada, olhando para ele com a mão inclinada. Nenhum sorriso, porém, mas apenas uma cara de raiva. Ele fazia muitas orações, mas isso não parecia afetá-la. Então, suas ovelhas começaram a morrer. Não havia marcas de lobo, nem sinal de força. Apenas caíam mortas. Finalmente, o número de exorcismos disparou. Ele afirma que isso foi uma consequência direta dele ter desobedecido às ordens da mulher.
Ele até mostrou um vídeo de exorcismo. Eles começaram a filmar na capela em meados dos anos 90 para o meu pai. Meu pai disse que era irreal. Aparentemente, uma menina de 13 anos entrou na capela com a mãe. Sua mãe estava chorando e implorando por ajuda. O padre começou a realizar seu ritual quando a menina começou a jogar coisas por aí. O padre chamou 2 jovens que vieram rezar naquele dia e pediu que a abraçassem. Ela continuou andando em círculos com 2 homens adultos segurando ela. E pouco antes de cair de joelhos, ela disse: "Você não deveria ter feito isso, pai." E ela estava curada. Meu pai tinha informações mais do que suficientes, mas ele queria saber o que era essa mulher. O padre disse que originalmente ele pensou que fosse um demônio, mas a falta de eficiência na oração e a sua liberdade de comportamento no solo sagrado eram preocupantes. Ele então pensou que era algum tipo de culto, talvez bruxaria. O problema é que ela o visitava no dia 13 de fevereiro de todos os anos. Todo gado que ele tivesse morreria naquele dia. Qualquer pessoa doente que procurasse ajuda na igreja naquele dia ia piorar. O número de pessoas possuídas dispararia de forma anormal no dia 13. E no final do dia, ela iria até a janela, não importa onde ele estivesse. Ele tentou falar com ela muitas vezes, perguntando o que/quem ela era. Ela nunca respondeu, ela nunca envelheceu. O padre finalmente foi destruído a ponto de desistir. Ele continuou morando no local, mas não conseguia mais fazer seu trabalho. Ele perdeu a fé. Ele alegou que o Deus deveria tê-lo protegido. Meu pai diz que ele pode estar mentalmente instável nesse momento. Ele estava mencionando algo sobre Morana, seja lá o que isso significasse. Parece ser uma deusa da morte em algumas culturas, mas realmente acho que esse homem enlouqueceu. Acho que toda essa história foi a tagarelice de um velho que ficou senil. Deusas? Demônios? Dificilmente. Essa seria a história decepcionante do meu batismo. Não tive nenhum encontro com nenhum deles desde a última vez. Eu tô me mudando, esperando que isso ajude. Também decidi o seguinte: se eu os encontrar novamente, eu vou ficar com a laranja. Eu não posso continuar assim para sempre. Eu simplesmente não posso. Bom, gente, esse foi o fim da Creepypasta. Eu tô decepcionada, eu sei que vocês devem estar decepcionados, mas o que acontece? Quando eu cheguei no final, até essa parte, eu descobri que essa história virou um livro. E aí eu tô aqui me questionando se, pra gente saber o final, a gente vai ter que ler esse livro, ou se existe algum lugar na internet que tem outras partes publicadas. Então eu vou fazer esse trabalho de pesquisa e se eu encontrar, eu venho terminar para vocês, porque eu também tô muito curiosa para saber o que tá rolando. E se não, eu falo para vocês do livro, eu falo o que rolou. Mas de qualquer jeito, eu trago uma explicação aqui, tá? Então, como sempre, comentem aí o que vocês acharam, deixem a avaliação no podcast e até a próxima.